Oi, gente! Meu nome é Camila. Eu faço parte da Monitoria de Literatura Portuguesa da Universidade Federal de São Paulo. E nós da monitoria nos organizamos para trazer para o nosso canal do YouTube vídeos sobre livros do vestibular 2023 de literatura portuguesa. E o livro que eu trouxe, que eu vou apresentar para vocês, é o Nós Matamos o Cão Tinhoso, de Luiz Bernardo Roana, um livro de literatura africana de língua portuguesa. Aqui eu vou trazer trechos e comentários sobre esses trechos, então eu não vou contar especificamente a história de cada conto, mas eu vou trazer trechos dos contos e falar sobre aspectos desses trechos. Bom, eu vou falar sobre o autor e o contexto sociopolítico. Publicado em 1964, o livro de contos Nós Matamos o Cão Tinhoso é uma obra muito importante para a literatura moçambicana. No mesmo ano de publicação, o autor foi preso devido às tensões políticas e à sua militância como integrante da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, permanecendo encarcerado por 3 anos. Após a independência de Moçambique, ele continua a participar da vida política do país e atualmente ele é diretor executivo da Fundação para a Conservação da Biodiversidade, Biofund. Bom, o livro de contos Nós Matamos o Cão Tinhoso compõe um grupo de obras de literaturas africanas de língua portuguesa. E nesse grupo nós temos autores como Paulina Tiziane, Pepe Tela, Mia Couto, entre outros. Os autores de países que enfrentaram o discurso colonialista configuram narrativas para dar voz de suas realidades sociais e culturais, e em muitos casos esses autores representam componentes da realidade por meio da ficção, como na obra Nós Matamos o Cão Tinhoso. Na próxima imagem, aqui agora, a gente tem um contato no mapa mundi entre Brasil, Portugal e Moçambique, né, os 3 países ligados pela língua portuguesa, e os 2 países, né, tanto Moçambique como o Brasil, sendo colônia de Portugal. E para falar sobre Moçambique e a literatura africana, a gente tem que falar sobre o colonialismo português, para poder compreender o contexto da obra. Né? O colonialismo português ele começa no século XV, durante as grandes navegações, perdurando até uma parte do século XX. E Portugal foi o último dos países europeus a reconhecer a independência das suas antigas ex-colônias na África. E nesse contexto, em que Portugal ainda não tinha reconhecido a independência, o país vivia a ditadura do Salazar, do Antônio de Oliveira Salazar, que era contrário a qualquer concessão de autonomia aos territórios, que se chamavam possessões ultramarinas. Então, durante esse período de guerra pela independência, grupos de resistência foram organizados, como o MPLA na Angola e também a Frelimo em Moçambique, que era o grupo que o autor participava e era integrante. Assim, a independência dos países africanos ocorreu após conflitos, guerras e pelos efeitos da Revolução dos Cravos, que foi o fim da ditadura em Portugal no ano de 1974. Agora, sobre a obra. Inclusive, eu tenho aqui o livro que está ali, que esse é o livro físico. Eu li ele aqui. E é muito bom, muito bom, muito bom. Enfim, antes da gente falar sobre a obra e sobre as suas características, é importante saber como a gente pode definir de maneira geral um conto, porque a obra é um livro de contos, né? Então, geralmente os contos são narrativas breves que sempre trazem uma ação, poucas personagens e uma atenção forte para o seu desfecho. Assim, em meio aos conflitos gerados pela desigualdade, a guerra colonial e a resistência política, o Luiz Bernardo Roana ele representa os sentimentos mobilizados pelas relações humanas, como o amor entre mãe e filho, o cuidado na fala de um pai, a cumplicidade entre colegas de classe, o afeto de uma garota e um animal, entre outras dinâmicas de relação. Embora o contexto sociopolítico seja importante, o livro ele é mais do que político, ele é literário. O autor ele representa, por meio da arte literária, aspectos da realidade, né, e reinterpreta esses aspectos por meio da arte literária. Então, vou falar sobre os contos da obra. Os contos da obra são... A obra, ela, na verdade, tem 7 contos, mas essa última edição aqui, que é a que eu tenho, ela tem um conto extra, né, que é o Rosita até morrer, mas os contos são Nós Matamos o Cão Tinhoso, Inventário de Móveis e Jacentes, Dina, A Velhota, Papá Cobre e Eu, As Mãos dos Pretos e Ninguém Timo, e o conto extra, que é Rosita até morrer. Agora eu vou começar falando sobre
o primeiro conto. O primeiro conto é o Nós Matamos o Continhoso, que é o que dá título para a obra. Vou trazer aqui alguns aspectos dentro desse conto. Dentro desse conto nós temos palavras e expressões moçambicanas, como suca. Então tem aqui esse trecho. Nunca te contaram isso lá na tua aldeia, seu Maguire? Suca daqui. Suca é uma expressão utilizada para expulsar alguém ou para exprimir reprovação, rejeição. E Maguire é uma designação depreciativa. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. E não sei se é Maguire, mas eu acredito que seja Maguire, mais ou menos assim. Enquanto eu lia, essas expressões elas estavam dentro da edição mesmo, embaixo com anotações, explicações, caso tivesse dúvida ou quisesse entender qual era o significado de alguma palavra específica. Então é bem interessante isso nessa edição da Capulana. Bom, além disso, a gente tem registro de variação linguística e oralidade dentro desse conto, que é algo bem presente, né, durante as narrativas. Então eu trouxe esse aqui, que é A Nós Não Tem Culpa. Ele que veio perguntar. E a gente veio com ele pra ver de menino com cão. Então toca fazer o desenho e bico calado. Esse tipo de expressão, bico calado, o culpa escrito do jeito como a gente fala, ou a gente no caso, né, do jeito que se fala na oralidade, as pessoas usam na oralidade. Então a gente tem esse tipo de registro, né, na parte escrita do conto mesmo, para representar a oralidade. Um ponto muito interessante dentro do Nós Matamos o Continhoso, o primeiro conto, mas também outros contos da obra, é que eles são narrados na perspectiva de uma criança. Então a gente tem o Ginho narrando o conto e a gente tem a perspectiva dele. Aí eu trouxe esse trecho que ele fala: A senhora professora perguntou se os nossos pais não nos davam educação lá em casa. Além disso, a gente tem uma coisa muito forte, uma questão muito forte de autoritarismo e violência e resignação, né? Naquele contexto todo que eles vivenciavam. Então, isso é possível ver nesse trecho que o narrador traz pra gente, né? Na perspectiva do Ginho. Ele fala: O doutor da veterinária, se calhar, não tinha vontade nenhuma de matar o cão tinhoso. Mas como é que ele havia de fazer, coitado, se foi o senhor administrador que mandou? Então, dentro desse trecho, a gente consegue ver aquela questão da figura de autoridade que usa o seu poder e as pessoas muitas vezes acabam sendo resignadas por todo aquele autoritarismo. Dentro dessa obra, né, no Cão Tinhoso, o Cão Tinhoso ele era um cão que despertava nojo nas pessoas, né, e por fim acaba sendo perseguido por isso. A única que defende é a Isaura, pois ela tem uma afeição pura por ele. E aí tem esse trecho da Isaura que ele fala assim: A Isaura era a única que gostava do Cão Tinhoso e passava o tempo todo com ele, a dar-lhe o lanche dela para ele comer e a fazer-lhe festinhas. Mas a Isaura era maluquinha. Todos sabiam disso. Além disso, tem a questão, né, de que o veterinário ele manda os garotos matarem o cão tinhoso. Então, tem o cão tinhoso, ele vai ser morto, mandam matar esse cão porque ele despertava nojo. E as crianças acabam, os garotos, eles acabam recebendo a tarefa de matar o cão tinhoso, conforme solicitado pelo senhor administrador. E apesar deles não serem maldosos, o contexto violento de opressões influencia os meninos na sua ação e decisão. E aí tem essa fala aqui que ele fala assim: Queen, a gente pode não matar o cão. Eu fico com ele, trato-lhe as feridas e escondo para não andar mais pela vila com essas feridas que é um nojo. Aí tem mais um trecho também, que é: Queen, eu não quero dar o primeiro tiro. Eles queriam que eu desse o primeiro tiro. Eu só havia de dar o primeiro tiro porque a Malta queria que fosse eu. Mas não havia de matar o cão tinhoso. Ginho, tu estás zangado comigo? A gente não devia ter liquidado o cão? Foi o Sr. Duarte que mandou. Tu também estavas lá. Então a gente percebe que nesse trecho eles não queriam, de fato, machucar o cão tinhoso. Eles foram muito condicionados pelo contexto, influenciados por uma ordem, algo autoritário. E um contexto de violência, né, acima de tudo. Era um contexto de medo, violência, autoritarismo. E a gente percebe isso pelas falas das crianças. Bom,
Agora eu vou falar sobre o segundo conto, o inventário de imóveis adjacentes. O segundo conto é o conto mais descritivo de todos. Na verdade, ele é um conto predominantemente descritivo e ele se diferencia dos outros contos justamente por isso. Então, nesse conto, a gente tem uma descrição dos objetos da casa, como também da realidade de uma família moçambicana na época. Aí tem esse trecho aqui. A Tina diz que o pano é feio, mas quando o papai esteve preso, tirou 2 cortinas e com ela fez uma saia. Um ponto importante de levantar sobre esse trecho é que na época da publicação do livro, Moçambique enfrentava um conflito político em que algumas pessoas elas eram presas por estarem na posição contrária ao colonialismo português, assim como o próprio autor da obra. Então, não é algo dito pelo conto, mas é possível levantar o questionamento de que o pai era integrante da militância e luta contra o sistema colonialista. Além disso, nesse conto a gente tem a perspectiva de uma criança. Então, assim como no conto passado, a gente tem de novo essa perspectiva. E aí eu trouxe esse trecho. O papai diz que é uma porcaria. Bem, mas para ele todas as revistas que a mamãe costuma pôr na sala de visitas são uma porcaria. Nesse conto a gente também tem a menção aos elementos típicos do país. Aqui a gente fala o caril, né, que tem relacionado à culinária. Invariavelmente, o prato contém arroz e caril de amendoim. E no próprio livro mesmo traz a informação sobre o que é o caril, que é um nome atribuído a uma variedade de molhos que acompanham arroz ou massa de milho. É um prato típico de Moçambique. Enfim, um ponto importante antes de falar sobre o terceiro conto é que esse conto ele descreve de forma sutil, né? A criança descreve de forma sutil informações sobre a família, a realidade e as coisas que eles vivenciavam. Tem um momento que ele fala sobre a cortina, né? Tá cobrindo os livros e pode ser que essa cortina em relação aos livros pode ser algo para esconder livros políticos devido à repressão. Então, ela pode ter esse sentido ambíguo sobre a repressão e esconder algo relacionado a isso. Bom, sobre o terceiro conto, o Dina, ele é um conto que fala muito sobre relações de poder e, e a violência dentro dessas relações de poder. É um dos contos mais pesados em relação à violência, porque ocorre uma violência sexual dentro da narrativa. Dina significa horário de almoço, o conto se passa durante o horário de almoço. Então, a gente tem uma lavoura de milho na Machamba, onde há exploração de obra de trabalhadores. E aí, nesse trecho, é possível ver eles relatando a exploração. O branco é mau, continuou o rapaz. Ele demora muito antes de mandar largar. Eu via isso quando trabalhava na Machamba. Também não deixa as pessoas endireitarem-se por um bocado para descansar as costas. Então, a gente tem nessa história um capataz que abusa da filha de uns trabalhadores, o Madala, na frente de todos. E aí a gente tem esse trecho em que ele fala assim: Maria não viu o capataz imediatamente. Esbracejou com aflição, tentando libertar as pernas. Um braço rodeou-lhe os ombros duramente. E depois a fala do capataz, ele fala: Vamos, rapariga, acabou a festa. Depois dou-te a massa. Então ele abusa da filha do Madala na frente de todos. E acontece que, em seu contexto, o Madala ele não avança em direção ao capataz, que é um branco colonizador. Ele simplesmente fica paralisado durante a situação. Às vezes não tem uma alternativa de reação verbalizada e direta em relação a algo. E como expressão da sua revolta interior, na aflição e tensão do momento, ele manuseia uma planta arrancada. E ele não tem essa reação verbalizada, mas a sua revolta ela se expressa dessa maneira na narrativa. Então a gente tem eu trouxe duas falas para demonstrar a reação do Madala, que é: Madala, todos nós vimos o que ele fez à sua filha, a tua filha, mesmo diante de ti. Diz qualquer coisa, diz Madala. E aí outra frase que é: o íntimo de Madala estava adormecido. E agora a gente vai pro quarto conto, a velhota.
Nesse conto, a gente tem um conto que fala sobre violência e opressão. Ele é um garoto que ele sofre uma violência física na rua, ele chega em casa, ele conversa com a mãe dele, e nessa conversa ele fala da violência que ele sofreu, mas que ela é muito mais do que só o fato de terem agredido ele fisicamente. Então ele fala assim: sim, eu vou dizer, eles bateram-me. E a mãe fala, né? Quem foi? Mas isso não é tudo, tu tremes. E ele diz: sim, isso não é tudo. E até não é nada. Eles fizeram-me pequenino. E conseguem que eu me sinta pequenino. Sim, é isso. Isso é que é tudo. Então, é um diálogo que ele é muito duro, porque e ele é muito doloroso, porque é uma violência que ela vai muito além do físico. É uma violência que atinge o psicológico, o emocional e machuca o corpo muito além do físico. Machuca a alma. A velhota, ela é uma matriarca que carrega o saber, então ela vai ouvir o filho e, e de alguma forma ampará-lo naquele momento, naquele diálogo entre os dois. E dentro da fala dela, ela expressa um desejo de mudança em relação ao momento, uma esperança. E acredito que pode-se interpretar essa esperança como a esperança mesmo, né, das pessoas de Moçambique naquele momento conflituoso de guerra, de dor, de muitas lágrimas e desigualdades. Acho que essa esperança que ela fala naquele momento não é só simplesmente sobre aquela situação específica, né, mas é sobre o tempo como um todo. Então ela fala: sim, meu filho, há o tempo. Tudo é de mudar, tudo é de melhorar. E quando eles crescerem. Enfim, essa é uma mensagem de esperança que conforta ali o momento entre os dois e conecta os dois naquele diálogo. Além disso, no conto, a gente tem menção também aos alimentos típicos do país e volta aquela questão do caril de amendoim. Então ele fala assim: eu precisava ir para casa, ia comer arroz e caril de amendoim. Assim como a gente tem no outro conto a menção ao caril de amendoim, ele volta aqui novamente, né? Como o prato típico de Moçambique. Agora, vou falar sobre o quinto conto, que é Papá, Cobra e Eu. E novamente a gente tem o Ginho. É o terceiro conto com o Ginho, que é o narrador do primeiro e do segundo conto. Então a gente aqui acompanha mais uma vez a dinâmica familiar do Ginho. No segundo conto a gente tem uma descrição ali, né, no inventário de móveis adjacentes, mas nesse aqui a gente tem um pouco mais de dinâmica familiar deles. E aí eu trouxe esse trecho que fala: logo que o papá saiu da mesa para ir ler o jornal na sala de visitas, saí também. A mamãe e os outros deviam demorar-se um pouco mais, mas eu não tinha vontade nenhuma de ficar ali. Aqui. Além disso, além de a gente ter, né, essa dinâmica familiar do Ginho e a perspectiva de uma criança, ocorre uma tensão e violência na fala do Sr. Castro, que é um vizinho deles. Eles têm um conflito ali durante a narrativa. E o Sr. Castro, ele, numa estrutura de poder, ele ameaça a família do Ginho, o pai do Ginho, especificamente. E ele diz assim: isso depois veremos. Espero até o fim do mês, e se não pagas, rebento contigo. Apesar desse conflito, né, e a gente acaba vendo dentro dessa narrativa essa questão ali entre vizinhos e essa ideia de superioridade, poder, de ameaça, apesar dessa situação toda dentro desse conto, acho que o maior ganho, né, de expressão assim nesse conto é esse diálogo especificamente. Na verdade, esse trecho de fala do pai no diálogo com o Ginho é a minha frase favorita do livro, sem dúvida nenhuma. Acho ela linda. E as duas frases, na verdade, a primeira e a segunda, mas a primeira especificamente. E a questão da esperança, ela volta novamente, né? Apesar dos conflitos, né? Da estrutura de uma pessoa se sentir superior a outra e ameaçar, a gente tem esses momentos de conexão entre pai e filho, entre mãe e filho, que cultivam esperança em relação àquele tempo e ao futuro e ao dia a dia. Então a fala é: meu filho, tem de haver uma esperança. Quando um dia acaba e sabemos que amanhã será tudo igualzinho,
Temos de ir arranjar forças para continuar a sorrir. A gente cresce com muita coisa cá dentro, mas depois é difícil gritar. Tu sabes. Esse conto ele é muito bonito por isso, assim, essa é a minha frase favorita, sem dúvida. E acho que ele carrega essa mensagem de esperança, assim como no conto A Velhota. Agora, vou falar sobre o sexto conto, que acho que entre todos os contos, a questão do racismo fica bem explícita em todas as falas, do início ao fim. Ele é um conto muito duro nesse sentido, assim, da criança ouvir de todas as pessoas falas racistas e pessoas reproduzindo pensamentos racistas, e a criança acaba reproduzindo também essas mensagens e esse preconceito, esse racismo que ela vivencia em todas as esferas da vida, até mesmo na sala de aula. Então a gente tem a perspectiva de uma criança ouvindo falas racistas sobre as mãos das pessoas pretas. Então ele fala assim: já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Então, aí a gente tem, de fato, mais pra frente no próximo slide, vou mostrar, a gente tem violência e racismo através de falas e brincadeiras. A fala do professor, mas também tem brincadeiras, como, por exemplo, outra fala. A Dona Dores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhe as mãos assim mais claras para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões, ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer que não deva ficar senão limpo. E aí a parte das brincadeiras e da zombaria, que é: depois de contar isso ao senhor Antunes e os outros senhores que estavam à minha volta, desataram a rir, todos satisfeitos. Então, é um contexto de zombaria com um contexto de violência e zombaria com a inocência do garoto e as percepções dele sobre o mundo, né? Então, depois dele passar por diversas explicações sobre o porquê das mãos dos pretos serem do jeito que são, e todas as explicações serem repletas de racismo e preconceito, ele vai conversar com a mãe dele, e nessa conversa com a mãe dele, ela critica a ignorância do homem branco e os pensamentos racistas, né? E dentro de uma resignação religiosa e cristã, então ela traz essa parte de Deus também dentro da fala dela e critica toda essa ignorância e esse preconceito. Então eu vou ler a fala dela, que é muito importante dentro do desfecho da narrativa. Ela fala assim: Deus fez os pretos porque tinha os de haver. Tinha os de haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha os de haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas, como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já se tinham habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. E sabes por que é que foi? Claro que não sabes. E não me admira, porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem é apenas obra de homens. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que ele fez com que a mão dos pretos fosse igual à mão dos homens, que dão graças a Deus por não serem pretos. E o conto, ele quase encerra mais ou menos essa parte, depois tem um outro desfecho, né? Depois a criança vai. Mas ele trata bastante essa questão bem mais explícita sobre o racismo enfrentado pelas pessoas em Moçambique. Agora eu vou falar do sétimo conto, o Ningitimo. Ningitimo significa vento que vem do sul. Então, a gente tem aqui um trecho que fala, né? Quando chegar o Ningitimo, tudo vai mudar, dissera ele.
as marchamas grandes que eles fazem vão ficar destruídas pela fúria do vento. Então, é um conto, o Ninintimo é um conto dividido em subtítulos em que há uma construção do ambiente. Desde o primeiro título, há uma narração do espaço físico. E é uma região configurada pela economia agrícola. Então, a gente tem descrição de um ambiente de plantação. E a personagem 8, que é uma das personagens protagonistas do conto, ela trabalha na Machamba de Rodrigues, mas possui a sua própria machamba com horta também. E por conta disso, esse conto trabalha a ideia da posse de terras e o preconceito. Porque é uma personagem que tem a sua própria horta também. E o Rodrigues, ele tenta convencer o administrador a tomar as terras de 8. E então nessa fala que a gente vê isso Senhor administrador, se eu insisto nisto é porque me custa ver uma terra tão rica a ser desperdiçada pelos pretos. Então a gente vê essa questão do preconceito bem explícita nessa parte, nessa fala. Porque, assim como no próximo slide, o sucesso dos homens pretos, né, incomoda os homens brancos. Então ele fala que sucesso que incomoda os homens brancos. Então tem uma fala entre os trabalhadores e eles falam assim, sabes, eu não sei se eles não ficarão zangados por tu teres tanto dinheiro. Eles são capazes de não gostar disso. Eles não vão permitir que tenha tanto dinheiro. Então, os amigos de 8 eles ficam receosos, pois o sucesso do 8 pode não ser bem visto pelos brancos. E é uma questão que, de fato, acaba sendo percebida dentro da narrativa. Então, a gente tem um colonizador, que impossibilita a chance de ascensão social do colonizado. E aí tem essa frase essa frase especificamente nessa narrativa, ele fala assim, eles levam-nos às terras e nós temos de não dizer nada. Por fim, apesar do 8 contar com o Ninintimo para a prosperidade da sua plantação em relação às outras, ele deixa de ter a posse de sua terra, porque o sucesso incomoda os homens brancos. Por fim, o último conto, Rosita até morrer, é um conto extra da edição da Capulana. Esse conto é uma carta de Rosita para o seu amado Manuel. E nessa carta ela relata uma saudade e uma certa frustração em relação ao amado, mas também ela relata uma estrutura machista e um abandono familiar. Então a gente tem esse trecho que ela diz: eu era menina, você encontrou, deixou eu com prenha, fugiste com outra mulher. E outro trecho que ela fala: oh, Manuel tem essa nossa pele, mas agora é branco. Comprou ser branco no papel. Esqueceu dele que morreu. Esqueceu filha dele que nasceu. Esqueceu terra. Esqueceu tudo. E aqui no próximo slide tem um outro trecho em que ela fala sobre a saudade e a frustração. Ela diz: minha boca não gosta de falar coisa que meu coração está a dizer, mas minha cabeça fica maluca quando minha boca não diz. Eu gosto muito de você. Então, apesar de toda essa dor de abandono dentro dessa estrutura, ela revela os sentimentos de amor que ela ainda sente por ele. Esse é o conto final, o conto extra, que é uma carta. Enfim, para concluir, né, e trazer alguns pensamentos e conclusões mobilizadas pela obra, a gente pode dizer que na construção dos contos, o foco narrativo em primeira pessoa é predominante. Dessa forma, tem um narrador personagem que apresenta seu ponto de vista e vivências das situações para o leitor. E esse narrador em primeira pessoa geralmente acontece muitas vezes de ser uma criança, né? Então é um recurso narrativo prevalente entre os contos, é uma voz de uma criança para narrar essas histórias, como em Nós Matamos o Cão Tinhoso, Inventário de Imóveis Jacentes e Papá Cobre e Eu. E é importante dizer que esse recurso ele cria uma espécie de docilidade, sensibilidade e cumplicidade com o leitor, que se sensibiliza, né, com o enunciador. Além disso, esses 3 contos que eu citei, eles são narrados pelo mesmo garoto. E a gente tem, então, diferentes contos se interligando, construindo uma ideia de laço entre as narrativas, né? As personagens elas são revisitadas em contos diferentes.
No próximo slide, aqui eu falo sobre a questão da sensação de integração das histórias em um mesmo contexto, justamente por isso. Então, tem uns elementos típicos do país que são citados entre as narrativas, como o arroz de caril, de amendoim, e a sensação de integração das histórias em um mesmo contexto por conta dessa questão dos elementos, mas também dos sentimentos, e o fato de que as narrativas, elas têm as mesmas personagens também em certos momentos, né? Então temos 3 narrativas em que é o mesmo narrador, o Ginho. Então tem essa sensação de integração em um mesmo contexto. Nesse próximo slide aqui, eu falo sobre o exemplo, né, da questão de que a obra como um todo, ela explora o sentimento de afeição, empatia e companheirismo entre as personagens, mesmo nas situações de tensão e disputa que todas elas enfrentam. Então a gente tem o diálogo como exemplo, né, que eu mostrei anteriormente, o diálogo do pai com o filho no conto Papá, Cobra e Eu, e a conversa entre a mãe e o filho no conto As Mãos dos Pretos. E, por fim, é importante dizer que todas essas narrativas, elas carregam sentimentos e olhares de um povo que vivenciava uma árdua luta contra a opressão. Mas a violência enfrentada aparece nas expressões sentimentais dos diálogos, ou ela é apenas sugerida na sutileza dos detalhes relatados. Em alguns momentos a violência física, ela é descrita, mas em outros ela é um detalhe dentro de uma experiência de opressões muito maior. E um bom exemplo disso, dessa violência, é a opressão relatada no diálogo entre a mãe e o filho em A Velhota. Né? Ele fala sobre se sente pequenino, né? Então é uma violência que machuca o corpo além do físico, que machuca o emocional, o psicológico, a identidade que ele tem dele mesmo, né? Machuca o, a maneira como ele se enxerga, a maneira como ele se vê dentro daquela sociedade como um todo. Desse modo, os contos eles conversam entre si a fim de articular um discurso capaz de construir faces sensíveis para a compreensão de um contexto sociopolítico delicado e pleno de conflitos. Enfim, muito obrigada por assistir o vídeo. Sigam a Monitoria de Literatura Portuguesa no Instagram, que é @litportunifesp. Espero que vocês possam também conhecer um pouco do nosso trabalho lá. A gente posta os eventos que acontecem na faculdade e informações também sobre literatura portuguesa. E caso vocês queiram saber um pouco mais de outras obras de literatura portuguesa do vestibular 2023, tem os vídeos dos meus colegas aqui no canal também. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo e tchauzinho.